Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7 horas e 2 minutos. Muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 9 de dezembro. Puxada pelo preço da carne, inflação oficial acelera para 0,51% em novembro. Petrobras elevará em 2% o preço médio do diesel nas refinarias a partir desta quarta-feira. Copom realiza a última reunião do ano com expectativa de queda da Selic. Senado pode votar proibição de prisão administrativa a PMs e bombeiros. Agora é lei, cadastro único de protetores e cuidadores de animais será criado no Rio de Janeiro. Campanha para pronto-socorro veterinário popular e gratuito ganha as redes sociais em Campos. Dólar comercial fecha R$ 4,14 na sexta, menos 0,98% ao dia. A saca 50 quilos de açúcar cristal segue com alta, desta vez de mais 0,5%, negociada a R$ 68,10. E a arroba do boi gordo fechou a semana negociada a R$ 185,00 à vista. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje no ar para você. Mix Notícias. Temperatura no momento 22 graus, máxima podendo chegar a 29. Sol o dia todo com muitas nuvens de manhã à noite e pancadas de chuva. E o trânsito? Nas primeiras horas do dia, trânsito fluindo bem tranquilo em todas as ruas pelo monitoramento. Na Beira Valão, o fluxo está bem movimentado, já um pouco próximo ao mercado municipal. O mesmo acontece com a Pelinca, poucos veículos circulando. Também uma movimentação muito fraca na Formosa agora, apenas próximo à Beira Valão, com maior lentidão devido ao sinal. Na saída da Campos Farol, no início da 28 de março, também o fluxo está normal em ambos os sentidos. O tráfego de caminhões e ônibus já é mais intenso pela Presidente Kennedy em direção à BR-356. Ponte da Lapa nos dois sentidos, bem tranquilo também nesta manhã de segunda-feira. Voluntários da Pátria, da 28 de março até Alberto Torres, apenas nos sinais um pouco de lentidão. Movimentação tranquila na rotatória próxima ao Shopping Estrada, com fluxo seguindo da mesma forma até a General Dutra. No trecho urbano da BR-101, do lado de Guarulhos, a movimentação também é bem tranquila nessas primeiras horas do dia. E o trânsito vai bem até a Ponte Alaí Ferreira. Já na BR-101, o trânsito segue com pontos alternados de retenção entre São Gonçalo e Niterói devido ao excesso de veículos em direção ao Rio de Janeiro. Já na pista Espírito Santo, o fluxo segue sem restrições. Mix Notícias. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo, considerado a inflação oficial do país, acelerou para 0,51% em novembro, depois de ter ficado em 0,10% em outubro, segundo divulgou na última sexta-feira o IBGE. Este foi o maior resultado para o mês de novembro desde 2015, quando o IPCA ficou em 1,01%, informando também o IBGE. Trata-se da maior inflação mensal desde abril deste ano. A Petrobras elevará o preço médio do diesel S10 e S500 em suas refinarias em 2% a partir desta quarta-feira. O último reajuste tinha sido feito no dia 19 de novembro, quando o preço do diesel foi elevado em 1,2%. Já o preço da gasolina foi elevado em cerca de 4% no dia 27 de novembro. O repasse dos ajustes de preço nas refinarias para o consumidor final nos postos não são imediatos e dependem de diversos fatores, como impostos, margens de distribuição e revenda e mistura de biocombustíveis. Segundo a última pesquisa divulgada pela ANP, o preço médio do diesel nos postos do país na semana terminada no dia 30 de novembro ficou em 3,70. Já o preço médio da gasolina subiu para 4,42 contra 4,41 na semana anterior. Mix Notícias. O Copom realiza na próxima terça-feira e quarta-feira a última reunião deste ano para definir a taxa básica de juros da economia, atualmente em 5% ao ano. A expectativa é de uma nova redução da Selic em 0,5 ponto percentual para 4,5% ao ano. Segundo a última pesquisa do Banco Central ao mercado financeiro, a Selic deve cair mais em 2020, chegando a 4,25% ao ano
em fevereiro e será mantida nesse patamar nas reuniões seguintes até dezembro, quando será elevada para 4,5% ao ano. O Senado pode votar essa semana um projeto de lei que extingue a prisão administrativa de policiais militares e bombeiros como punição para transgressões disciplinares. O projeto está na pauta de votação do plenário para amanhã. O projeto propõe que essas corporações sejam regidas por um código de ética e disciplina aprovado por lei estadual específica. Além disso, esse código de ética deve regulamentar o devido processo administrativo disciplinar, definir as sanções disciplinares e vedar a restrição de liberdade. Mix Notícias. O Estado do Rio vai instituir o Cadastro Único Estadual de Protetores e Cuidadores de Animais Soltos ou Abandonados. A determinação é da Lei 8.644/2019, sancionada pelo governador e publicada no Diário Oficial desta última sexta-feira. A proposta tem o objetivo de valorizar os protetores de animais, bem como facilitar o atendimento e tratamento de animais em situação de rua. O cadastramento será obrigatório e deverá ser realizado anualmente. Os protetores cadastrados terão atendimento preferencial em emergências de primeiros socorros, nas avaliações clínicas dos animais tutelados ou recolhidos e para vacinação antirrábica e esterilização gratuita oferecidas pelos profissionais de órgãos estaduais e municipais responsáveis por esses procedimentos. Os cuidadores também terão acesso facilitado a incentivos e outras prerrogativas que venham a ser criadas pelo poder público. A ONG Pata lançou uma campanha para viabilizar a instalação do primeiro pronto-socorro gratuito e popular para animais da região norte fluminense. A unidade veterinária, que funcionará em Guarulhos, ajudará a ONG a atender inúmeros pedidos de socorros recebidos diariamente de pessoas que não têm condições financeiras de pagar por uma consulta em clínicas particulares. A campanha, que já ganhou as redes sociais, é voltada para empresários, comerciantes, pessoas em geral que possam oferecer algum tipo de contribuição. Uma das articuladoras da ONG explica que, diante da crise financeira pela qual o município passa, fica inviável articular junto à prefeitura a implantação da unidade. Então fomos para o plano B, que é unir forças para viabilizar o pronto-socorro. Uma consulta veterinária varia entre R$ 90 e R$ 150. Já um procedimento mais complexo, como castração de uma cadela, pode chegar a R$ 600. E quem vive de salário mínimo não tem condições de pagar. Acreditamos que, independente da faixa salarial dos donos, todos os animais devem ter acesso ao atendimento profissional com um veterinário, declarou. Mix Notícias. O presidente Jair Bolsonaro informou no sábado, em mensagem no Twitter, que determinou o envio ao Comitê Gestor do Simples Nacional de proposta de revogação da medida que aprova a revisão de uma série de atividades que podem atuar como microempreendedores individuais, o MEI. A medida resultou na exclusão de algumas profissões do programa e, em nota, a Secretaria Executiva do Simples Nacional informou que a proposta será encaminhada ao Comitê Gestor do programa, como também a proposta de ampla revisão da lista das 500 atividades que podem atuar como MEI. A resolução com a lista dos profissionais excluídos foi publicada na edição da última sexta-feira, no Diário Oficial da União. Na lista estão astrólogo, cantor, músico, disc jockey ou video jockey, esteticista, humorista e contador de histórias, instrutor de arte e cultura, instrutor de artes cênicas, instrutor de cursos gerenciais, também instrutor de cursos preparatórios, instrutor de idiomas, instrutor de informática, também de música, professor particular e proprietário de bar com entretenimento. Aprovado pela Câmara dos Deputados, o pacote anticrime reúne parte da proposta apresentada no início deste ano pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e trechos do texto elaborado pela comissão de juristas coordenada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. A matéria, que traz mudanças na legislação penal, como aumento de penas e novas regras para a progressão de regime pelos condenados, acabou sendo aprovada pelos deputados sem polêmicas que poderiam dificultar o avanço da proposta. Nesse rol estão temas como prisão após condenação em segunda instância, que está em discussão por instrumentos diferentes na Câmara e no Senado. O plea bargain, que prevê a redução de penas de acusados que confessarem ter cometido um determinado crime, e o excludente de ilicitude, que protegeria agentes de segurança que, por violenta emoção, excusável medo ou surpresa, cometessem excessos no exercício da função.
Mix Notícias. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.214 da Mega Sena, sorteados na noite do último sábado. O prêmio acumulado para o próximo sorteio, previsto para a próxima quarta-feira, é de 25 milhões de reais. As dezenas sorteadas ontem foram 4, 10, 18, 30, 34 e 47. Os 47 apostadores que acertaram a quina vão receber mais ou menos 41 mil reais. O Índice Nacional da Construção Civil teve inflação de 0,11% em novembro, taxa inferior ao 0,19% de outubro e ao 0,24% de novembro do ano passado. Com isso, o custo da construção por metro quadrado passou para R$ 1.156,31. Segundo dados divulgados pelo IBGE na última sexta-feira, o indicador acumula taxas de inflação de 3,80% ao ano e de 4,03% em 12 meses. Os materiais de construção tiveram alta de 0,17% e passaram a custar R$ 600,41 por metro quadrado. Já o custo da mão de obra subiu 0,05% e passou a ser de R$ 549,90 por metro quadrado. Mix Notícias. 13 universidades de diversos países, incluindo o Brasil, participam da reunião da Aliança Global de Universidades sobre o Clima em Madrid, dentro da 25ª Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas, a COP25. O objetivo do encontro é conhecer as tecnologias que cada país tem disponíveis e que podem contribuir para reduzir as emissões de gás carbônico na atmosfera, disse a Agência Brasil a professora Suzane Kahn, vice-diretora do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo a professora, com isso pode-se ver como a tecnologia pode limitar o aquecimento global a 1,5 graus centígrados nos próximos anos. Mix Notícias. Um terremoto de magnitude 4,8 atingiu o norte de Florença, na Itália, nesta segunda-feira, dia 9. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor foi registrado por volta das 3h30 no horário local, 11h30 da noite de domingo no Brasil. Ainda não há informações sobre danos ou vítimas, segundo a agência de notícias. Os serviços de trem foram suspensos por precaução, incluindo os da linha nacional de alta velocidade. E pelo menos 5 pessoas morreram e 18 ficaram feridas depois que o vulcão da Ilha Branca entrou em erupção na costa leste da Nova Zelândia nesta segunda-feira. Segundo John Timms, representante da polícia da Nova Zelândia, há 10 desaparecidos. 23 pessoas, entre eles turistas, foram resgatadas do navio de cruzeiros Ovation of the Seas, que estava na Ilha Branca, onde o vulcão entrou em erupção pouco depois das 2h no horário local e lançou rochas, cinzas e muita fumaça. Mix Notícias. A empresa global Euromonitor Internacional divulgou o ranking anual das cidades mais visitadas no mundo. Em 98º lugar, em 2018, o Rio de Janeiro caiu para 104º. A primeira colocada da lista foi Hong Kong, que nos últimos 5 anos vem liderando o posto de cidade mais visitada do mundo. Em segundo lugar vem Bangkok, a capital da Tailândia, e o terceiro lugar ficou com Macau, na China. O Rio de Janeiro, cidade brasileira mais bem colocada, saiu do ranking das 100 mais visitadas no ano passado. Foram 2,2 milhões de chegadas na capital fluminense. Neste ano, foram 2,3. Mesmo com o aumento, o Rio de Janeiro caiu no ranking. O Complexo Cultural Bumba Meu Boi do Maranhão pode receber o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade na próxima semana. A candidatura será analisada entre os dias 10 e 12 deste mês, durante a 14ª reunião do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, que ocorrerá em Bogotá, Colômbia. O IFAM mandou o vídeo de divulgação do Complexo Cultural do Bumba Meu Boi para vários países que também terão manifestações culturais analisadas pela Unesco. Todos são unânimes em dizer que a manifestação brasileira é extraordinária, disse a presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Kátia Borgia. Mix Notícias. O Brasil avançou, mas enfrentará novos desafios em 2020, de acordo com o relatório de desenvolvimento humano de 2019,
que mede o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. O país teve sucesso no controle de certas desigualdades, expectativa de vida e renda média, mas será confrontado por novos desafios. O Brasil se manteve na 79ª posição global, mesmo ranking de 2018, empatado com a Colômbia. Na América Latina, ocupa a 4ª posição atrás do Chile, Argentina e Uruguai. O crescimento no índice foi de 0,001 ponto em relação ao ano anterior. O importante é notar a evolução. A nota que dou é positiva. O Brasil continua a fazer progresso, apesar da economia ter sido pior do que o esperado. O crescimento do país é sólido, positivo e sustentado, afirmou o diretor de Desenvolvimento Humano da ONU, Pedro Conceição. A Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal realiza em Brasília, nesta segunda-feira, o seminário sobre estratégias de combate à corrupção e uso da colaboração premiada, regras e políticas de compliance e os outros meios de prevenção à prática que sobrepõem o interesse privado ao interesse público. A data do evento marca o aniversário da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Em 16 anos, o país acumula avanços no combate à corrupção. Segundo o MPF, só com a Operação Lava Jato foram recuperados aos cofres públicos até outubro mais de 4 bilhões de reais, resultantes de acordos de leniência, termos de ajustamento de conduta, os TACs, e restituições voluntárias de réus e condenados. Mix Notícias. O Brasil ficou na 79ª posição no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento nesta segunda-feira. Medido anualmente pelo PNUD, o IDH vai de 0 a 1 ponto. Quanto maior, mais desenvolvido o país. Na classificação da ONU, o Brasil segue no grupo dos que têm alto desenvolvimento humano. A escala classifica os países analisados como IDH muito alto, alto, médio e baixo. Apesar do leve aumento, o Brasil caiu uma posição no ranking mundial em relação à publicação anterior, passando da 78ª posição para a 79ª posição. De um banho de água fria no bolsonarismo, isto porque os índices de aprovação do presidente são piores do que os de Lula, Dilma e Fernando Henrique Cardoso, e a maioria da turma ouvida ainda disse que não acredita no que diz o chefe da nação, mito de um, lixo dos outros, reproduzindo o que diz a polarização na internet e nos grupos de WhatsApp. A taxa de aprovação do governo, ótimo ou bom, subiu de 29% para 30% na primeira semana de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. A taxa de reprovação, ruim ou péssimo, caiu para 36%. Antes era 38%. Os que acham o governo regular eram 30%, agora são 32%. A aprovação do governo caiu de 34% para 29%. E a reprovação aumentou de 44% para 50%. A pasta da cultura do governo caiu de 31% para 28% a aprovação e subiu de 33% para 34% de ruim e péssimo. Em 2019, o número de estudantes matriculados em cursos de especialização no Brasil é 3 vezes maior do que os que fazem mestrado ou doutorado. Essa diferença tem se aprofundado desde 2016, quando a especialização ou pós-graduação lato sensu tinha o dobro dos estudantes do chamado stricto sensu. Nesses 4 anos, as matrículas nas especializações subiram 74% contra 18% do mestrado e 9% do doutorado. A grande maioria desses estudantes trabalha além de fazer o curso. Quase a metade deles estão em empregos das áreas de educação, saúde humana ou serviços sociais. Os dados são da pesquisa Cursos de Especialização Lato Sensu no Brasil, divulgado na última sexta-feira pelo Instituto Semesp, entidade que reúne empresas mantenedoras do ensino superior privado. Mix Notícias. A Receita Federal libera hoje, a partir das 9 da manhã, a consulta ao 7º e último lote de restituição do Imposto de Renda 2019. O pagamento de 700 milhões será realizado em 16 de dezembro e também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. Neste lote serão contemplados 320.606 contribuintes, sendo 3.308 idosos acima de 80 anos, 21.410 contribuintes entre 60 e 79 anos,
3.172 pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 9.789 contribuintes que tenham no magistério sua maior fonte de renda. O valor a que você tem direito será corrigido pela variação da taxa básica de juros, a Selic, pelo período que você esperar e sem impostos. A restituição do sétimo lote terá correção de 4,40%, correspondente ao período de maio a dezembro deste ano. E o dólar comercial fechou na sexta-feira R$ 4,14, menos 0,98% ao dia, fonte Valor Econômico. A saca 50 quilos de açúcar cristal segue com aumento. Na última sexta-feira foi de mais 1,05%, negociada a R$ 68,10, a fonte CEPES-Alc. E a arroba do boi gordo fechou a semana negociada a R$ 185,00 à vista no estado do Rio de Janeiro, fonte Scott Consultoria. Mix Notícias. Pela última rodada do Brasileirão 2019, o Botafogo empatou com o Ceará por 1-1 e não conseguiu a classificação para a Sul-Americana. Já o Fluminense venceu o Corinthians fora de casa por 2-1 e conseguiu essa classificação para a Sul-Americana. O Vasco deixou a Chape empatar no final do jogo e frustrou seus 70 mil torcedores que lotaram o Maracanã. Já o Flamengo, com a cabeça no Mundial, perdeu por 4-0 do Santos em uma tarde que o time de Jorge Jesus não conseguiu mostrar o belo futebol apresentado. E 8 de dezembro de 2019 será lembrado pelo Cruzeiro como dia de dor e tristeza. O tetracampeão brasileiro está rebaixado para a Série B do Brasileirão. Acabou o orgulho de ser um dos únicos do país a nunca ter caído. A inédita queda é explicada por uma soma de fatores que colaboraram para um dos dias mais tristes da história cruzeirense. O clube com mais títulos nacionais neste milênio: 7, 4 brasileiros e 3 da Copa do Brasil. Mix Notícias. Manifestações inadequadas de autoridades em redes sociais têm levado o Exército, Ministério Público e Judiciário a discutir este ano regras sobre o que pode ser publicado na internet. Há casos que geram polêmica e motivam a abertura de processos disciplinares, como os que o coordenador da Lava Jato, Delton Dallagnol, responde no Conselho Nacional do Ministério Público. Uma portaria do Exército de 1º de julho deste ano liberou a criação de perfis pessoais, desde que respeitadas as leis e normas que regem a conduta dos militares. Com exceção dos generais, os militares não podem informar suas patentes nas redes sociais, o que pode afetar o interesse dos que querem entrar na política e se lançar candidatos com nomes que trazem palavras como soldado, sargento e capitão. O CNJ e o CNP têm propostas sobre o tema que ainda não foram aprovadas, mas que já enfrentam oposição, porque, segundo seus críticos, podem ser uma ameaça à liberdade de expressão. No Brasil, a cobertura midiática de casos de feminicídio e violência sexual carece de aprimoramento. A avaliação é da jornalista Luciana Araújo e consta no relatório Imprensa e Direitos das Mulheres, Papel Social e Desafios da Cobertura sobre Feminicídio e Violência Sexual. Segundo a jornalista, na maioria das vezes em que os crimes são noticiados, os veículos de comunicação não humanizam as vítimas, tampouco colaboram para que a sociedade compreenda mais sobre as políticas públicas de enfrentamento à violência contra mulheres e sobre como o ciclo de violência pode ser rompido. A publicação do Instituto Patrícia Galvão analisou matérias publicadas em 71 veículos de comunicação das 5 regiões do país. Ao todo, foram 1.583 matérias sobre homicídios de mulheres e 478 sobre crimes de estupro. A publicação revela também que uma parcela das repórteres menciona que os agressores cometem um crime em defesa da honra, quando a ocorrência é relacionada a estupro. O discurso é de que as vítimas provocaram a situação ao exercer sua sexualidade ou ter um comportamento considerado inadequado para a mulher. Você ouviu Mix Notícias. Mix.